Mais um encontro pela democracia, debatendo informação, debatendo eleições. Falamos à luz do que vivemos hoje, em meio à pandemia da Covid-19, que de verdade foi uma grande experiência, está sendo uma grande experiência em relação à relevância das informações com credibilidade. E é claro que a gente transpõe essa questão para as eleições que vão acontecer esse ano com data adiada, porém, ainda assim, um momento essencial de debate a respeito do valor da informação para o processo eleitoral, para o processo democrático. É um grande prazer, hoje, nessa edição no Paraná, a gente conversar aqui com autoridades, também com jornalistas. Eu sou Pétria Chaves, sou jornalista e tenho aqui o grande prazer hoje de mediar esse debate que, com certeza, vai ter muito a acrescentar na nossa visão em relação justamente aos pilares da democracia. Eu sempre faço o meu bom dia, não pedindo só uma fala oficial, mas também já uma reflexão a respeito do tom do nosso tema, e eu tenho o prazer de chamar aqui para a nossa roda de conversa logo nesse início, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, que está com a gente. Doutor Tito, muito bom dia, e já queria uma visão do senhor a respeito dessa questão que o senhor tem percebido, né, a respeito da relevância desse assunto em relação às notícias falsas, à desinformação, à educação da população. Será que tem um responsável? Como é que isso afeta o trabalho? Vamos fazer um recorte aqui no estado do Paraná, é claro, para a gente já entrar aqui na nossa conversa, mas como é que o senhor vem sentindo isso, inclusive ao longo dos anos? Muito bom dia. Bom dia, Pétria, bom dia a todos que participam desse importantíssimo evento, bom dia também a todos aqueles que nos assistem. Eu digo o seguinte, Pétria, nós começamos já a lidar com a justiça eleitoral no ano de 1989, presidindo as eleições de presidente da República, aquela disputa entre Lula e Collor. Hoje, ainda de manhã, dava uma entrevista num dos canais de comunicação e o repórter que me entrevistava nasceu em 1990, ou seja, ele ainda não era nascido. Então, a gente carrega toda essa bagagem, essa experiência aí dessa longa data de todas as eleições que, felizmente, nós tivemos a partir de 1989, com a edição da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. O que eu deixo assim bem claro de minha parte é a importância do processo democrático, né? Começa pelo artigo 1º da nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, né? Ela é um Estado democrático de direito e se fundamenta nos seguintes princípios, e o primeiro deles é a soberania, e essa soberania, ela se materializa através do voto. Então, o que nós estamos tratando é um assunto de extraordinária importância, porque é quando o cidadão vai até a cabine de votação, até a urna eletrônica, e deposita o seu voto, ali ele está lançando ali os pilares que fundamentam a nossa democracia. É dali que nasce tudo, é dali que nasce esse direito que nós estamos tendo agora de livremente conversar com a população, de informar, de manifestar a nossa liberdade de expressão, o direito à informação. Então, isso é fundamental. E esse direito à informação, também previsto na Constituição, é daí que nasce também, então, toda essa relevância desse nosso trabalho. O cidadão tem o direito a obter a informação correta. E para ele ter esse direito a essa informação correta, é fundamental esse trabalho, aí se combate a informação incorreta, falsa, com a informação correta, a informação verdadeira. Esse trabalho é fundamental. Sabe, desembargadora, a gente em 2018, inclusive fez a gravação de um documentário, claro, apartidário, fazendo uma análise de todo o processo, né, eleitoral de 2018, que elegeu o nosso atual presidente, mas uma das perguntas que eu mais gostava de fazer, e que eu só queria fazer para o senhor, aproveitando a sua larga experiência democrática, inclusive, como é que é observar, né, desde o processo de redemocratização,
todo esse processo democrático pelo qual a gente passou, esse momento em especial. Talvez a gente pode pegar talvez o recorte das últimas eleições, porque acho que essa questão tecnológica ficou mais forte, com certeza, isso só tende a aumentar, mas eu digo, em relação à educação do povo, a educação política, o senhor acha que aí a gente tem uma questão, é a questão da tecnologia mesmo, fazendo um paralelo entre o que vem acontecendo com a nossa democracia, informação e desinformação ao longo desse período, o senhor se espanta, vamos dizer assim, com o que acontece hoje em relação ao poder da informação e da desinformação nesse processo eleitoral, por exemplo? Espantar, eu diria para você que não, Peter, porque, veja bem, eu nasci e fui criado numa pequena cidade, em torno de 10 mil habitantes. E lá no início da década de 70, esse mesmo processo que nós vivenciamos hoje de desinformação, ele existia também. Era de uma outra forma. Você acordava pela manhã na pequena cidade e já começava a surgir os boatos de que debaixo de todas as portas das casas, dos comércios, lá tinha um panfleto anônimo, né, infelizmente, fazendo esse tipo de trabalho de desinformação. E aquilo corria, assim, de uma forma assustadora. Se nós formos olhar na história, os mensageiros já também propagavam as notícias por um raio aí de 60 quilômetros, eles programavam ali 15, 20 cavaleiros e cada um ia correndo, enquanto aquele cansava, passava a informação para o outro e assim por diante, e ia correndo a desinformação ou a informação verdadeira. E hoje é óbvio, né? Com um simples clique ali, você, em segundos, dissemina infelizmente, a falsa informação. E é por isso que é importante esse trabalho, para que na justiça eleitoral se usa muito a expressão paridade de armas, né, entre os candidatos, tem que ter a mesma paridade de armas. E aí onde eu penso que nós, aqui que estamos em favor da informação correta, a gente utilizar corretamente dos meios de comunicação hoje para que a notícia que vai se contrapor àquela notícia falsa, que se dissemine também com a mesma velocidade. Nós não podemos ficar parados, simplesmente como espectadores, claro, guardando com toda a burocracia para soltar uma notícia para combater a desinformação. O senhor tem toda a razão. A gente vai entrar profundamente nesse tema, inclusive na hora que o senhor estava falando agora, ao fim da sua fala, eu já fico pensando aqui, e eu já fiz essa pergunta em outros eventos, será que essa bendita dessa inteligência artificial não vai ajudar a gente a combater isso? Porque não é possível, né? A gente fica com essa inquietação. Vamos falar sobre isso aqui hoje, com certeza. Eu quero já passar a palavra, pegando o gancho nisso que o senhor está falando para a gente, para o doutor Tiago Paiva dos Santos, ele é juiz-membro da Corte Eleitoral, também juiz-ouvidor do TRE do Paraná. Doutor Tiago, muito bom dia. Trazendo aí o que o desembargador Tito fala para a gente, dessa questão da paridade de armas, hoje a gente tem essa desigualdade. Acredito que vocês, que são juízes do tribunal, sentem isso na pele, porque chegam, acho que, questões muito novas para vocês também, pelo menos nesses últimos tempos, em relação ao volume de, talvez, denúncias de casos que vão para as mãos de vocês. Como é que a gente pode, nesse contexto, punir essa corrupção humana que agora acontece em larga escala por causa da tecnologia, falando da sua prática, falando do que acontece no Paraná? Muito bom dia. Bom dia, Pétria. Bom dia a todos que participam deste evento. Pétria, esse é um desafio muito grande, né? Nós temos a internet hoje, que é uma ferramenta maravilhosa. Ela trouxe pessoas que antes não tinham acesso à divulgação, aos meios de comunicação, e que agora, através dessa rede, consegue expor as suas ideias, expor os seus pensamentos e se fazer eleita. Nós podemos ver no último índice de renovação do Congresso Nacional, nós temos os maiores índices de renovação, inclusive maiores do que em tempos de maior índice de corrupção no país. E tudo isso graças à internet, né? Então, a internet não é um vilão, mas sim um grande parceiro da democracia. Nós temos que ter muito em mente a separação do joio e do trigo. Quais são as pessoas que estão na internet, nas redes sociais, fazendo um bom trabalho, e quais são aquelas que, por outro lado, tentam criar emoções dos eleitores e fazer com que o voto não seja livre, mas sim condicionado com uma falsa verdade. E pensando em falsa verdade, quero até parabenizar a organização em se esforçar muito em usar termos em português. Isso ajuda muito na significação das palavras. Esse termo fake news é um termo que as pessoas aprendem rápido, porque nós somos um povo inteligente,
mas que não tenham significado para a nossa língua portuguesa, né? E a nossa língua que tem Luiz de Camões, Cecília Meirelles, merece uma significação em português, né? Certamente, inclusive no meio da pandemia, tivemos que aprender, inclusive, o que é lockdown, né? Nós aprendemos rápido, mas essa significação é importante para saber do que nós estamos falando exatamente. Que desinformação que é essa? Qual que é o grau de relevância dessa desinformação? Ela é totalmente verdadeira, totalmente falsa? O que que é isso, né? E esse conceito que foi atribuído, inclusive, pelo Instituto de vocês, que diz que é a distribuição intencional de conteúdo inverídico, né? Isso é perfeito para mostrar o que significa isso e o que nós estamos lidando, né? E a partir disso, criar as trincheiras de um bom conhecimento e boas agências de checagem, nós vamos ter um voto livre e consciente, e a partir disso nós temos que criar nossas bases do que será a vontade do eleitor, propriamente dita, sem precisar contar com a trincheira da justiça. Porque a educação e a agência de checagem é um processo muito mais ágil, muito mais democrático e que pulveriza a verdade entre as pessoas. Com certeza. Na sua visão, é possível, como é que o TRE hoje trabalha, o senhor, até no seu ofício, com essa questão das agências de checagem, por exemplo? Por que eu falo isso? Enquanto o senhor estava falando, eu fico pensando, né? Imagina a formação de um juiz de direito hoje, é um dos cargos máximos. A gente está falando de um nível de conhecimento absurdo. Assim como a gente fala de educadores, a gente fala de... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ok? Tá ok? Agora, a população média tem muita dificuldade justamente para entender isso, né? E muitas vezes, mesmo nós, tão letrados, tão estudados, ainda assim a gente se pega nesse dilema, né, doutor? Queria só que o senhor fizesse uma pensata também à luz do seu ofício, dessas dificuldades, inclusive para um próprio juiz de direito também ter essa lucidez e também esse preparo para se confrontar com essa questão da desinformação hoje, das notícias falsas, das notícias que são pulverizadas em massa, justamente para deturpar o processo democrático, doutor. A justiça tem muitos meios para atuação. A justiça hoje ela tem sido cada vez mais séria. Inclusive o TRE do Paraná ganhou o prêmio Ouro do CNJ por ser uma justiça séria e bem organizada. Então nós temos meios para chegar lá. Nós conseguimos, inclusive através de quebra de sigilo de IP, identificar qual é o usuário que está fomentando aquele debate inverídico, que está enviando aquelas notícias que tentam induzir o eleitor a uma falsa verdade. Então os meios estão ao alcance. Nós temos hoje o processo eletrônico, temos possibilidade de quebra de sigilo, mas o que nós precisamos mesmo é da empatia das pessoas, que elas saibam o que elas estão compartilhando e qual a responsabilidade dela em compartilhar um conteúdo. Porque a partir do momento que você compartilha um conteúdo, você se torna sócio daquele conteúdo, porque ele vai absorver a tua própria credibilidade para impulsionar aquele conteúdo. Então, cada agente, cada pessoa nesse sistema é responsável por aquilo que compartilha. Então, antes de que uma demanda chegue na justiça eleitoral e ela tenha os meios para combater isso, é preciso que as pessoas tenham a consciência e a empatia. Com certeza, e isso que você fala faz muito sentido aqui num processo de aprofundamento democrático, vamos dizer assim, porque não é só a hora do voto, né? Não é só a hora de apertar ali o seu candidato. O voto, ele acaba sendo todo esse processo, e a internet, ela só está mostrando isso, qual é a sua atitude cívica que vai desembocar no seu voto. Então, isso é fantástico. Obrigada por essa colaboração, doutor Tiago. A gente daqui a pouco volta ao senhor, também ao desembargador. A gente segue aqui na nossa roda primeira de apresentação e também reflexão. Eu chamo aqui para a nossa conversa a Melissa Diniz Medroni, ela é chefe da seção de produção jornalística do TRE do Paraná. Melissa, bom dia. E eu quero já adicionar aqui o meu bom dia a você, justamente para que você possa contar para a gente um pouco desses desafios, porque fazendo parte da comunicação, eu acho que você lida com esse, né, esse front, né, do que chega de notícia falsa. A gente teve a questão que foi muito falada, que vira e mexe falada, das urnas eletrônicas, desafiando, né, isso que é um pilar importante hoje da nossa tecnologia em eleição. Então, conta um pouco para a gente, né, não só de como sofre o jornalista, mas como a gente precisa mais do que nunca contar com essa questão da educação, né, do nosso povo. Bom dia.
Bom dia, Pétria, bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, o desembargador Tito Campos de Paula, e ao nosso diretor-geral, Dr. Valcir Mombach, pela oportunidade de estar aqui hoje e por serem duas autoridades que investem na comunicação, que investem na interlocução com a imprensa, com a sociedade e no combate à desinformação. Também queria agradecer a nossa coordenadora de comunicação social, Rubiane Creus, que também é uma pessoa fantástica, que está fazendo um trabalho maravilhoso, que com certeza esse ano o TRE se preparou para essa eleição, para enfrentar esse desafio, Pétria. E o que eu queria colocar aqui é que o que a gente estava se preparando já para essa eleição era para combater a desinformação relacionada à segurança do voto. E como até o tema do nosso talk show, essa questão de o que a gente aprendeu com a pandemia do coronavírus, né? Agora tem toda uma questão relacionada não só à segurança do voto, mas à segurança do eleitor, à segurança do mesário, à segurança de todos os colaboradores da Justiça Eleitoral que trabalham, que fazem parte desse evento. É um evento muito grande. No Paraná são 8 milhões, mais de 8 milhões de eleitores. Então, a gente também está se preparando para combater a desinformação relacionada à segurança sanitária do pleito, né? No TRE, a gente buscou, como a gente acredita que a desinformação ela atinge não só a Justiça Eleitoral, não só as eleições, mas todas as instituições, nós buscamos todas as instituições do Estado para trabalhar em rede, para que o Paraná trabalhe unido no combate à desinformação. E uma das nossas frentes de atuações vai ser extrajudicial, vai ser um programa de combate à desinformação que foi batizado de Gralha Confere, até para você que não é aqui do Paraná, para os colegas do Instituto, do MCCE que não são aqui do Estado, a gralha, a gente escolheu esse nome porque a gralha é um símbolo do Paraná, é uma ave linda, é uma ave gregária, uma ave com uma alta capacidade de comunicação, que é semeadora de outro símbolo do Paraná, que é a araucária. A gralha, quando ela vai se alimentar, ela se alimenta de um pinhão, ela enterra esse pinhão para comer mais tarde e acaba semeando a araucária, as florestas de araucária, só com esse hábito alimentar. Então, a gente escolheu a gralha para ser o símbolo do nosso projeto, que consiste numa agência de checagem dentro do tribunal. É uma iniciativa inédita dentro da Justiça Eleitoral. A gente foi pegar como referência o Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e também critérios internacionais de checagem usados por todas as agências. O nosso público-alvo são esses eleitores, esses 8 milhões de eleitores do Estado e também os nossos colegas da imprensa que precisam de informações corretas para trabalhar na cobertura das eleições. A gente vai disponibilizar um número de celular para a população enviar suas dúvidas pelo WhatsApp, compartilharem links que receberam, notícias que pareçam duvidosas, que possam surgir, que possam viralizar, mas que elas estão na dúvida, elas mandam para a gente vai fazer essa verificação. Não vamos trabalhar com informações relacionadas a partidos e candidatos, apenas informações referentes ao processo eleitoral e à segurança do voto. Para isso, a gente conta com a ajuda de um conselho editorial e consultivo aqui dentro do tribunal, formado por todos os gestores da instituição, eles todos foram nomeados por uma portaria da direção-geral e também por representantes de 13 polos do Paraná. Nós vamos usar toda a capilaridade da Justiça Eleitoral, as principais cidades, os servidores, os juízes eleitorais estão participando do projeto para quando acontecer uma situação lá em Cascavel, lá em Londrina, lá em Foz do Iguaçu, a gente aciona esse pessoal para checar se essa informação é correta, não é, o que a gente precisa passar de esclarecimento para a população. E essa informação ela vai ser repassada em texto, sim, mas também em audiovisual. A gente vai fazer vídeos, áudios, cards para as redes sociais, porque a ideia é traduzir a informação para a linguagem que as pessoas estão acostumadas a consumir notícias hoje em dia. A gente quer fazer alguma coisa que seja mais próxima da linguagem popular do que aquela linguagem, às vezes, mais formal do judiciário e de um órgão público. A gente está levando em consideração para isso, Pétria, que a gente está falando de 2 milhões de eleitores
que tem no máximo o ensino fundamental completo aqui no Paraná, além de uma população de mais de 600 mil idosos, né? Então, a gente tem que falar uma linguagem que realmente chegue nessas pessoas, e mais do que isso, a gente tem que fazer chegar. Por isso a ideia do projeto de não se restringir ao nosso site, por exemplo, essas checagens, elas vão ser publicadas numa página própria, que já está criada, mas também nas redes sociais e nas páginas dos nossos parceiros. Aqui nós temos hoje conosco, participando, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, IPRAD, Abradep, FEComércio, SESC, SENAI, nossos colegas da imprensa. Então, os órgãos públicos, entidade civil, estão me ouvindo? Entidade civil, imprensa, todos já assinaram um termo de cooperação técnica com o TRE Paraná, se comprometendo a colocar em suas páginas oficiais, em seus grupos de mensagens, essas checagens que nós vamos produzir a partir das dúvidas enviadas pelos eleitores. Muito bom, Melissa. E esse trabalho é fundamental, né, para que a gente possa ter essa ponte e também, inclusive, fonte de checagem, né, para a imprensa. Isso é fundamental, essa organização, né. Eu vejo muitas vezes, isso a gente não tocou muito em outros debates, mas essa organização, essa clareza, né, de todos os agentes, ela é muito importante, e isso que você traz para a gente é muito legal. A gente vai voltar a esse assunto em breve, quando a gente voltar aqui a chamar os jornalistas que também estão com a gente. Agora, eu quero adicionar aqui a nossa roda de conversa a doutora Heloísa Helena Machado. Ela é procuradora regional eleitoral no Paraná. Doutora Heloísa, muito bom dia. E pegando aqui ideia no que os nossos debatedores já falaram, nessa questão também da informação chegar até as pessoas, da informação do que acontece, por exemplo, nos tribunais, chegar até os jornalistas, isso facilita, né, o trânsito de informação. Agora, quais são os desafios, na sua visão, como procuradora, nesse momento que nós temos, em que as pessoas já estão tão, vamos dizer assim, tão à flor da pele em relação a tudo o que acontece? Essa questão da desinformação, ela é real, as pessoas também muito reativas nas redes sociais. Como é que a gente enfrenta, vamos dizer assim, esse período eleitoral diante de todos esses desafios na sua avaliação? Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Pétria. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento desse projeto de combate à desinformação, assisti vários programas, sai um melhor que o outro, não é? Cada pessoa, cada localidade tem a sua peculiaridade, então é muito bom, é um projeto realmente de excelência que vocês estão desenvolvendo no Brasil inteiro. Então, o Ministério Público Federal, e em particular o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral, sempre encontrou desafios no sentido da desinformação. É mais ou menos aquilo que o desembargador Tito falou, sempre teve. Eu sei que a gente falar isso, isso não é novidade, parece até que já está uma figurinha carimbada, mas é verdade, a desinformação sempre ocorreu, das mais diversas formas. A Justiça Eleitoral sempre foi atuante e o Ministério Público Eleitoral sempre ficou ao seu encargo levar até a Justiça Eleitoral questões que são realmente importantes. Claro, não podemos cuidar de tudo, não vamos cuidar de toda a desinformação que vai chegar até nós, ou que a população vai disseminar, até porque a população poder falar, poder exprimir sua opinião, seja ela falsa ou verdadeira, é a opinião dela, faz parte da democracia. Então, não podemos, a partir do momento que você vai cuidar de tudo o que todos falam, você está cerceando a liberdade de expressão, e não é essa a intenção. Então, o que o Ministério Público Eleitoral faz e deve fazer? Deve pegar informações que venham justamente contra a democracia, contra o processo eleitoral.
Tivemos exemplos na última eleição paradigmática de 2018, tivemos exemplos bem importantes disso, bem característicos disso, e foi o ataque às urnas eletrônicas. Uma coisa é você dizer, não, a urna eletrônica, não, eu não confio, né? Você dizer assim, olha, eu voto, mas não confio. Agora, outra coisa é você dizer, a urna foi fraudada, a urna foi apreendida. Eu tenho provas disso. Ninguém tinha provas. Isso realmente é uma desinformação que pode desestruturar todo o sistema eleitoral, toda a nossa democracia. Porque, como você mesma disse, Petra, a população já está assim, diante de tantos problemas, a população está com os nervos à flor da pele. Aí chega alguém que tem uma certa... alguém importante perante o eleitorado. Relevância, né? A relevância, claro. Relevância, exatamente, obrigada. Perante a população, perante o eleitorado, e fala coisas que não são verdade, a gente não sabe até que ponto, aonde isso pode chegar. Pode chegar até num grau de violência da população que a gente quer evitar a todo custo. Então, veja, o Ministério Público Eleitoral trabalha muito com isso. Chegam informações diariamente. Em época eleitoral, em época não eleitoral também chega. Nós temos que filtrar e ver o que isso, até na parte da própria propaganda, né, eleitoral, o que isso faz parte da liberdade de expressão, o que faz parte do jogo eleitoral e o que é que sai dessa linha e está partindo para um ataque à instituição, um ataque à democracia, um ataque à liberdade. Então, esse é o ponto de vista, principalmente o meu, mas eu acredito que o Ministério Público Eleitoral trabalha muito nessa linha. Doutor, eu quero só colocar uma questão. Esse é o meu áudio, que está ruim assim? Vou ouvir agora um eco grande, mas vamos lá. Uma questão que eu queria só a sua opinião, não para colocar polêmica em nada, mas só a sua visão em relação como procuradora, a senhora acha que a gente precisa de mais, vamos dizer assim, controle, ou é mesmo mais discernimento em relação ao que nós temos? Estou falando em relação a esse processo. Claro que tem essa grande discussão, que, aliás, não está acontecendo uma grande discussão como deveria, né? Mas hoje está a questão posta desse projeto de lei falando, ou querendo regulamentar a questão das fake news, da desinformação e das mentiras em rede, mas a senhora vê no seu ofício, no seu contato, tanto com a justiça quanto com a população, é necessário que se tenha mais controle, ou é necessário que se tenha mais, talvez, organização, punição, discernimento? A senhora tem alguma opinião formada a respeito disso? Tenho opinião própria, opinião minha, né? Não precisamos de mais controle. Agora, precisamos de bom senso e discernimento. O que é realmente... Se tivéssemos isso, se nossos candidatos tivessem bom senso e discernimento, não teríamos nem esse debate aqui. Porque cada um faria o que é necessário para uma campanha justa, para uma campanha limpa, demonstrando as suas qualidades, os seus programas políticos, sem precisar atacar o seu concorrente, trazendo coisas que não interessam, da vida particular dele, que foi não sei para onde, que namorou não sei com quem. Gente, isso não interessa. Bom senso e discernimento na vida pública, o que aquela pessoa fez na vida pública. E em relação a controle, eu acredito que o arcabouço legislativo que temos no Brasil é muito grande, e ele contempla várias fases e várias faces do processo eleitoral. Só pegando um exemplo, se alguém mente
ou atribui a alguém um fato criminoso e isso é mentira. Você vai ter a calúnia. Se isso é no processo eleitoral, você vai ter a calúnia eleitoral. Então, veja, nós temos ferramentas para combater ou para punir. Porque uma coisa é você falar mentiras, você falar, disseminar coisas que as pessoas nem vão dar bola. Mas a partir do momento que você atribui a alguém um fato criminoso, nós temos instrumentos para isso. O que é necessário é que os juízes e os tribunais apliquem a nossa legislação. Nós temos, então, muitas vezes, a penalidade para aquele comportamento é uma cassação. Poxa, é uma penalidade muito grande, a pessoa foi eleita. Veja, ela foi eleita com milhões de votos, mas, ao mesmo tempo, ela fez algo que ela não merecia aqueles milhões de votos. Então, nós temos toda uma legislação que, se utilizada corretamente, vai punir essas pessoas. Não vejo o projeto de lei como a salvação da pátria. Eu acho que não é, não, até porque o que o judiciário precisa de uma estrutura mais técnica para entendermos toda essa questão da disseminação, de controle, o que é IP, o que é, né, o que precisamos pôr nas nossas denúncias, o que o juiz precisa entender dessa questão técnica. A punição que se traz no projeto de lei, eu não vejo, assim, que vai ser a salvação. Não vejo que vai mudar muito. Muito bom, doutora. Acho que tem aí vários ingredientes para a gente aprofundar. Vou, daqui a pouco, também chamar aqui dos nossos debatedores o projeto do Não Vale Tudo, porque acho que tem tudo a ver com o que você está falando aqui, e vai ser muito importante da gente desmembrar isso aí. Eu quero chamar também aqui para a nossa roda de conversa, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, porque a minha tela está travando um pouquinho, mas, enfim, eu vou continuar aqui, qualquer coisa a gente reinicia. Mas eu quero chamar aqui para o nosso debate o doutor Cássio, agora o doutor Cássio Lisandro Teles, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Paraná. E, doutor Cássio, inspirado nisso que traz a doutora Heloísa, e também no que a gente vem falando em praticamente todos os debates, que é a questão da educação da população. Claro que a gente tem, do outro lado, uma indústria que colabora, né, que sustenta hoje essa questão da desinformação eleitoral. A gente tem interesses fortíssimos em relação a isso, e muito se fala que a população precisa ter educação. Isso é o ingrediente fundamental para a gente poder combater tudo isso. Mas, trazendo aqui o que a doutora Heloísa fala para a gente também, o que também já falamos em encontros passados, a estrutura, os candidatos, né? Se a gente pensa na figura do candidato, esse candidato ter mais educação, esses partidos políticos terem mais responsabilidade em relação aos candidatos, ao que é falado, até responsabilidade penal, no olhar da justiça. O senhor vê que esse é também um caminho para a gente começar a talvez elevar o debate, não ficar tão vulnerável a esse tipo de ataque, como a doutora falou. A gente teve também essa conversa em outros estados, esse jogo sujo que se tem muitas vezes trazendo vida pessoal, né, do outro candidato adversário. O senhor vê que, existe alguma maneira, na sua visão, de talvez incrementar a educação dos nossos candidatos políticos? Essa poderia ser uma saída, doutor? Bom dia. Bom dia, Pétria. Bom dia a todos os participantes e as participantes que estão conosco aqui. Uma honra muito grande para a Ordem dos Advogados do Brasil estar aqui ao lado do Poder Judiciário, do Ministério Público Eleitoral e da sociedade civil organizada juntamente com os jornalistas que fazem um trabalho tão importante também na divulgação das boas informações tão necessárias em ambiente eleitoral. Pétria, eu até acho que o que você fala está vindo muito ao encontro do que nós estamos pensando aqui na nossa instituição, né? Inspirados também pelas ideias do Tribunal Regional Eleitoral, as ideias do desembargador Tito também nesse sentido.
nós estamos programando, através da nossa Comissão de Direito Eleitoral, em todo o estado do Paraná, nós temos 48 subseções no estado, e evidentemente que agora também com a pandemia, nós aprendemos a usar mais essas plataformas virtuais de debates, que eu acho que facilitará muito também esse trabalho, de realmente trabalhar com os candidatos. Nós estaremos vivendo uma eleição municipal. As eleições municipais têm características um pouco diferentes das outras eleições, né? Elas são eleições que são mais acirradas. Nós vemos, lamentavelmente, quanto menor o município, a gente vê, assim, episódios até de violência, né? Eu acho também que, neste particular, de certa forma, o ambiente virtual, ele coloca um pouquinho até mais de combustível também, né? E hoje o ambiente virtual, ele está em todos os lugares, ele está nos pequenos municípios, nos grandes, nos médios e nos grandes municípios, e evidentemente que isso nos traz uma certa preocupação, porque na arena virtual, as pessoas, elas normalmente assumem posturas que em público ou num diálogo pessoal, elas costumam não assumir, né? E isso gera mais intolerância, né? Eu acho que também as redes sociais, elas têm o lado positivo, mas elas têm esse lado negativo de produzir cada vez mais intolerância. Então, eu penso que sim, que nós tenhamos que fazer um trabalho também com os candidatos, e aí nós temos candidatos, às vezes, que não têm um discernimento ou um nível de instrução maior, que compreenda realmente o alcance de todas as suas posturas, de todas as suas mensagens, né? A gente vê muito, né? Quem é advogado eleitoralista vê muita dificuldade, por exemplo, na questão de prestação de contas, por falta de informação, né? Então, essa educação, ela tem sim que, e aí falo agora das fake news, ela tem também que partir de um trabalho junto a quem está colocando o seu nome para disputar o pleito eleitoral, conscientizar da importância, né, de debater ideias, de apresentar plataformas, ideias realmente que a população possa entender, assimilar um projeto de governo, um projeto do que pretende fazer no parlamento, enfim. Eu acho que nesse ponto as instituições podem se unir, sim. Como eu disse, na Comissão de Direito Eleitoral, nós estamos programando uma rodada em todo o estado do Paraná, nas 48 subseções, trabalhando com os candidatos, oferecendo isso de maneira gratuita, através dos nossos advogados eleitoralistas, né, esclarecendo também aos candidatos, por exemplo, as consequências, as penalidades de se divulgar fake news, né? Porque hoje nós temos, eu concordo com a doutora Heloísa quando ela disse que nós temos um regramento muito interessante já na lei eleitoral, na lei 9.504, com todos os seus aprimoramentos, né? E acho que isso também precisa ser divulgado para que os candidatos saibam que há punição, que há sanções em relação à divulgação de fake news, né? E me parece que esse trabalho, ele pode sim também ser realizado nessa parceria entre a Justiça Eleitoral, entre o Ministério Público Eleitoral, entre as instituições da sociedade civil, a imprensa também pode nos ajudar bastante. Algo que, assim, eu também colocaria nesse início de debate, Pétria, para também uma reflexão de todos nós, né? Realmente aquilo que a Melissa também colocou aqui, né? E esse projeto do Gralha Confere, né? Algo que me parece necessário, fundamental, é a velocidade da reação da justiça para coibir as fake news, né? Esse é um grande desafio. A justiça, ela tem um tempo, ela tem uma velocidade, né? Essa velocidade, ela não é tão grande quanto as notícias de fake news circulam nos meios, nas redes sociais, né? E, portanto, esse projeto do Gralha Confere, ele é realmente fundamental, porque isso faz com que, no momento em que a situação chegar ao Poder Judiciário, praticamente ela já esteja pré-analisada. De alguma maneira, isso já esteja detectado, e aí sim,
o magistrado que for analisar essa questão pode dar uma resposta rápida no sentido de estancar uma fake news, né? E também concordo, acho que você tocou num ponto antes aí que é algo que nós também temos que usar a nosso favor. Essa mesma velocidade em que uma fake news ela circula, eu acho que todos nós podemos fazer uma rede de informação segura, né? As pessoas, elas têm que aprender a checar as informações. E nós temos que colocar à disposição da população canais de cheque, né? Esses canais, para mim, são a imprensa consolidada, a imprensa tradicional, né, que tem uma história, e também as organizações da sociedade civil. Eu penso que, inclusive, a nossa organização, que tem um nível de credibilidade muito alto perante a sociedade brasileira, ela pode contribuir também nesse sentido, criando ou participando dessa rede de checagem, né? Porque também, se nós pensarmos numa informação maciça, e essa informação maciça vindo de canais tradicionais, de canais confiáveis, isso também ajuda a combater bastante as fake news. Então, eram essas as colocações. Eu também acho que esse trabalho mesmo de orientar, de educar os candidatos, ele é, sim, fundamental. E é muito importante, né, doutora, assim, isso da sua fala, e eu pensando, inclusive, no que a Melissa também falou, a grande diferença é que a gente tem muitas ideias e elas precisam ser botadas em prática, né? Então, assim, as instituições, elas precisam se mobilizar, porque a gente tem aí esse desafio, e aí mais legislação, mais regulamentação, sendo que a gente já tem aí né, os nossos servidores, né, os nossos profissionais de justiça, precisando fazer um trabalho prático, né, em cima do volume de desafios que vem para a gente nesse momento. Nesse sentido, eu queria também chamar aqui para a nossa roda de conversa mais uma jornalista, que é a Kátia Brembati. Ela é repórter da Gazeta do Povo, professora de jornalismo da Universidade Positivo, e a Kátia ela vai colaborar com a gente diante de tudo isso que foi falado, o que o doutor Cássio também comentou aqui com a gente, da relevância desses projetos contra a desinformação. E muitas vezes, Kátia, até nos grupos, né, de WhatsApp, por exemplo, no meu caso em particular, eu acabo saindo como a chata mesmo, porque se vem notícia falsa, eu acabo falando, gente, queridos, né, olha, é muito fácil de ver uma notícia falsa. Você vai no buscador, no Google, entendeu? Você põe lá o lead do negócio, a primeira, você já vê que é falso, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho. Assim como foi falado aqui, tanto pelo desembargador Tito, também doutor Tiago, é um voto também eu me portar dessa maneira mais cívica nas redes, né? A gente tem hoje essa, talvez, obrigação. Como é que você vê, hoje em dia, todos nós sermos jornalistas, independente de sermos formados em jornalismo ou não? Existe talvez uma obrigação, assim como é obrigatório votar, a gente também está obrigado hoje a se posicionar em relação a consumo verdadeiro, vamos dizer assim, de notícia, né? Como é que você vê essa questão? Bom dia. Bom dia, Pétria. Sim, eu já fui expulsa de alguns grupos, eu sou a chata de alguns grupos, então vou falar um pouco disso também. Queria agradecer o convite da Justiça Eleitoral e já aproveitar para parabenizar a Justiça Eleitoral, porque acho que o conteúdo de divulgação da Justiça Eleitoral é um dos mais claros e mais compreensíveis, né? Esse conteúdo, principalmente de televisão, que tem sido feito, é muito acessível para entender essa discussão, então acho que a Justiça Eleitoral está prestando um trabalho bem relevante nessa discussão, né? Vou falar um pouco disso, pegando o gancho na sua pergunta especificamente, né? Por que a gente, eu e você e outros jornalistas, né, somos os chatos do grupo do WhatsApp, né? Porque é o nosso dever profissional, eu não posso, diante de uma informação inverídica, simplesmente me calar, né? Mas a gente está vivendo essa realidade que você apontou, que é essa realidade de que todo mundo é comunicador em alguma medida, né? Comunicador lá no grupo de WhatsApp da família, dissemina uma informação no grupo do condomínio, né? Fala no elevador, né? Mas como a doutora Heloísa falou, existe uma diferença muito grande entre dizer eu acho tal coisa e é isso, eu tenho provas disso e disseminar essa informação,
né? Qual que é a diferença desses comunicadores no geral, que a gente tem aí, os 200 e poucos milhões de comunicadores que a gente tem no Brasil, né? Antigamente a gente tinha X milhões de técnicos de futebol, depois a gente passou a ter X milhões de médicos, e agora a gente tem X milhões de jornalistas, né? Qual que é a diferença básica, né? Quem tem uma formação na área, e eu estou aqui falando com alguns jornalistas, sabem que a gente tem uma série de técnicas, né? A gente aprende uma série de procedimentos que faz com que a gente consiga compreender esse processo de checagem, que é uma palavra que eu gostaria de falar um pouco mais hoje, né? Checagem faz parte do trabalho do dia a dia do jornalista, é rotina. Antes de toda essa discussão de fake news e tal, a gente já fazia checagem, a gente faz todo dia, né? E hoje as pessoas comuns estão tendo que aprender a fazer checagem. Então, boa parte do que eu gostaria de conversar hoje é um pouco sobre conceito, né, de fake news, por que esse conceito é errado, né, inadequado, porque a gente não deveria usar essa expressão. Tem uma série de motivos pelos quais, desde semântica até uma questão de construção social, de por que a gente não devia usar esse termo, né? Também a questão das ferramentas, né, explicar como que é o processo que a gente deveria usar quando chega uma informação para a gente, né, antes da gente compartilhar, e até às vezes poder responder no próprio grupo, dizendo não é verdade, não precisam ser só os jornalistas, os chatos que respondem isso, né, outras pessoas podem fazer isso, e também explicar o ponto de vista do jornalismo, né, então foi falado aqui no início que a gente vai falar sobre vários pontos de vista. Eu queria apresentar o ponto de vista do jornalista, dizer que sim, a imprensa erra, né, e que há uma diferença muito grande entre erro e o que se conhece como fake news, que é um termo que a gente não deveria usar. Então, eu queria também abordar um pouquinho essa questão da diferença entre erro de imprensa, né, e essa desinformação proposital aí que a gente tem. Eu queria que você falasse já para a gente a respeito desse conceito, que foi até tocado pelo Dr. Tiago, da fake news, né, porque a gente importa esses termos, aí o termo cai na boca de todo mundo, é igual isso, né, falar, você é esquerdista, você é não sei o quê, né, tudo vira um xingamento, fake news virou um xingamento também vazio, né, e que serve para desmerecer o quê? O debate mais profundo. A gente precisa, isso é um trabalho também jornalístico, né, que eu acho que com certeza é algo que também eu vejo pelos tribunais que a gente vem conversando, em particular aqui no Paraná, que eu sei que tem um trabalho de excelência, é uma profissão de fé, né, combater discurso raso, embora possa parecer chato, mas a gente precisa ir um pouquinho mais além da superfície. Fala para mim porque o Dr. Tiago levantou essa bola, eu gosto muito que você já fale a respeito disso, por que não fake news e por que é importante a gente diferenciar e entender qual é o real problema de hoje, professora. Vamos lá, então. Então, tem essa questão da língua mesmo, que já foi abordado pelo professor Tiago, né, o termo em inglês, né, que muitas vezes não é compreensível e não foi traduzido adequadamente. Aí a gente tem a questão semântica, né, para a gente, jornalista, se a notícia não pode ser falsa, e se é falsa, não pode ser notícia. Então, notícia falsa, a expressão notícia falsa, ela não deveria existir por ela já atrapalha tudo, né, professora? Ela atrapalha tudo, porque ela é errada de saída, né, de origem, né? O que a gente tem são conteúdos inverídicos, desinformação, boato, a gente tem várias expressões que a gente pode usar para isso, né, que são mais adequadas do ponto de vista da compreensão do entendimento. Aí a gente tem um problema também, que o termo fake news se disseminou de um jeito errado, né? Então, muitas vezes, assim, no debate, quando você vai apresentar um argumento, ou eu já vi acontecer assim, você faz uma pergunta, um jornalista faz uma pergunta, e a pessoa fala assim, isso é fake news. Você está perguntando uma coisa para o sujeito, e ele responde com isso é fake news, e com isso ele já enterra o debate, né? Uhum. Porque de saída, ele já diz que aquilo não é verdadeiro, isso já é compreendido por quem está ouvindo esse debate como uma má-fé de quem está perguntando, por exemplo, né? E portanto, não avança na discussão. Também tem a questão de que muitos grupos radicais, às vezes, se apropriaram do termo fake news para descredibilizar a imprensa. Então, fala assim, aquele veículo, só publica fake news, não sei o quê. Veículos sérios, como eu expliquei, eles erram, né? E precisam se retratar quando é o caso e tal. Agora, veículos sérios, no Brasil, fora e tal,
não produzem fake news, porque fake news, né, teoricamente, é uma questão intencional, né, indo lá para a questão de conceito, é uma questão intencional para você distorcer uma compreensão sobre um determinado fato, querendo atingir um determinado objetivo. Não é esse o trabalho da imprensa. Aliás, o nosso bem maior, a imprensa consolidada, como o doutor Cássio falou, nosso bem maior é a credibilidade, né? Quando alguém recebe uma notícia, um conteúdo do WhatsApp, dizendo que, sei lá, alguém morreu, né? Onde que as pessoas vão conferir se é verdade que aquela pessoa morreu, né? Na imprensa, porque ela pode estar até passando por um processo de desacreditação, mas no final das contas, a hora que a água bate assim no pescoço, né? Onde que as pessoas vão checar essa informação? Então, assim, vou usar um exemplo. No dia que ontem, vou usar um exemplo bem simples para mostrar a diferença de erro e desinformação proposital, né? Ontem o Fantástico, sem querer, colocou uma imagem de uma pessoa errada num obituário lá, dizendo que um determinado escritor morreu. Na hora que eles foram montar as imagens, eles sacaram uma imagem de um outro cara que tinha um nome parecido e colocaram. Já se corrigiram no meio do próprio programa, né? Porque foi um erro que qualquer ser humano é capaz de cometer. Outra coisa foi a disseminação da informação de que o Doleiro Youssef tinha morrido no dia da eleição, que imagino que deva ter dado muito trabalho, deu trabalho para a imprensa, imagino que para a Justiça Eleitoral também deva ter dado trabalho. Essa informação, ela foi plantada propositalmente para gerar o caos naquele dia, né? E onde as pessoas foram conferir se era verdade que o Youssef morreu ou não, né? Na imprensa consolidada. Claro, tem gente que vai procurar na imprensa, não vai encontrar a informação e vai dizer assim, a imprensa está escondendo que o Youssef morreu, né? Isso vai acontecer, né? Mas boa parte da população, quando for checar, vai falar, não, acho que não morreu não, né? Por quê? Porque boa parte do nosso trabalho consiste em fazer essa checagem e só publicar aquilo que a gente tem certeza, né? Baseado em vários processos. Então, essa questão do conceito de fake news, né, falando que o termo é inadequado, só queria dizer que existem pelo menos 7 tipos de desinformação, de acordo com o First Draft, que é uma organização internacional que é referência nessa área de tentar combater a desinformação, né? Porque existem coisas que nascem como brincadeiras e depois são vistas como verdade, né? Isso pode acontecer, né? Eu lembro de um caso, por exemplo, envolvendo, que era assim, João das Neves, o fazendeiro João das Neves teve a terra invadida por sem terras, foi morto, e isso a Globo não mostra, era brincadeira. Mas era o Jon Snow, da HBO, do Game of Thrones, né, que alguém tinha feito uma tradução e tinha brincado com isso, e tinha gente compartilhando, dizendo assim, um fazendeiro foi morto no norte, e a imprensa não está falando. Isso a pessoa não estava disseminando por maldade, ela acreditou numa piada, né? Agora, quando a gente pegar o caso do recente de queimada na Amazônia, né? Um monte de gente divulgou fotos de 1989, são queimadas, são na Amazônia, mas estão fora de contexto, tá errada, essa foto não é de agora. Foi proposital? Foi para querer fazer alguma coisa errada? Não, mas a pessoa cometeu um erro e isso foi visto como desinformação. Então, existem vários níveis de desinformação, e é importante que a gente saiba esses 7 níveis, né? Mais para frente a gente pode tratar disso, para explicar o que é intencional, o que não é intencional, como que a gente faz para descobrir a diferença entre uma coisa e outra, e eu estou aí disponível para ajudar nisso. Maravilhoso, maravilhoso, que aula incrível, professora Kátia, maravilhoso, a gente vai voltar sim, inclusive eu já comecei a ficar com várias perguntas, eu tenho pergunta que eu quero direcionar para o doutor Tiago e para a doutora Heloísa, em relação ao que você trouxe para a gente como inquietação, mas antes disso eu quero só passar a bola para o Luciano Santos, do Movimento de Corrupção, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano, porque é o seguinte, diante do que foi exposto aqui, também aqui pela professora Kátia, me veio uma sensação que a gente não debateu em outros encontros, que é o seguinte, vocês trabalham, né, no movimento contra a corrupção, vem com um trabalho super sério, o projeto do Ficha Limpa e tudo mais, mas essa polarização, nos níveis que a gente acompanha hoje, em que a própria polarização banaliza termos, né, desmerece trabalho, não só do jornalismo, mas desmerece trabalho da justiça eleitoral,
essa polarização, como a gente vê hoje, ela também não é uma forma de corrupção? Bom dia, Luciano. Bom dia, Pétria, bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês nesse evento do Paraná. Batemos lá quase 100 pessoas. O TRE do Paraná é um TRE muito dedicado. A gente tem acompanhado aí com o Márcio um programa que a gente está desenvolvendo com alguns TREs. O Márcio do ITE está aplicando aí com o TRE do Paraná, onde está Melissa, Rubiane. Eu, inclusive, pude acompanhar na semana passada esse projeto aí do Gralha Confere, e a gente pode ver que o TRE é muito, muito dedicado, e não poderia ser diferente, né, no nível de debate que nós estamos tendo com os TREs do Brasil todo. Então, queria cumprimentar o doutor Tito, e doutor Cássio Teles, todos que participam aqui, doutor Tiago, a doutora Heloísa. Você toca num ponto, Pétria, que é bem interessante, porque o doutor Tito falou sobre a questão das mentiras, né, que não é uma coisa nova, ele falou dos panfletos apócrifos, que se distribuíam nas madrugadas debaixo das portas, né, nas caixas de correio das casas, difundindo conteúdos inverídicos, como disse a Kátia, e isso sempre desestabiliza, né, e especialmente se a gente pegar a eleição municipal, que é a próxima eleição, onde você, em cidades pequenas, você não tem rádio, televisão, os jornais normalmente têm ali um viés, porque tem algum grupo que controla isso. Então, com essas dificuldades, eu tenho até um termo que eu uso sempre, que é do Otto von Bismarck, que diz que nunca se mente tanto como antes das eleições, durante a guerra e depois da pescaria. Atualizado aqui para o Brasil, porque lá eles falam da caça, né? Então, realmente, durante esses períodos, a mentira, essas notícias acabam sendo dissimuladas e atrapalham o processo eleitoral. Eu acho que, com a tecnologia, e esse é o projeto que a gente vem desenvolvendo, com a tecnologia, isso acabou sendo potencializado, né? Essa polarização, como você diz, essa polarização que a gente vive hoje, as pessoas acabam se afastando daquilo, da razão, é sentimental, então vai pelo sentimental, e muitas vezes recebem alguma notícia que é notícia falsa, mas que atende o interesse da eleição, do momento, isso vai atacar o meu adversário, o meu inimigo, então eu vou, e vai disparando, né? Isso acaba sendo utilizado com tecnologia, com robôs, mas cai para o nosso grupo da família, dos amigos, né? E isso é espalhado. Então, com certeza, esse é um combustível que acaba piorando muito a situação. O doutor Cássio falava desse acirramento também. Nesse acirramento, as pessoas perdem a razão, a lógica, e vai para esse ataque que acaba sendo muito prejudicial para o processo eleitoral. Então, esse Gralha Confere, eu achei fantástico, tem campanhas, né, o doutor Cássio estava falando, a OAB faz sempre campanhas, e o que a gente tem trabalhado é nesse sentido, de fazer campanhas de esclarecimento, de mostrar para o cidadão a importância que tem de ter o controle dessa situação, a gente não disseminar notícia falsa, não propagar essas questões que prejudicam o processo eleitoral e dar a contribuição efetiva para que a democracia possa acontecer, ela possa ser aprimorada e o processo eleitoral ele seja efetivamente um dia de consagração, onde a gente vai buscar um resultado. Doutor Tito falou também sobre a questão da paridade de armas, né? Então, como você disse, nós trabalhamos contra a compra de votos, trabalhamos com a lei da ficha limpa, processos para tornar a disputa eleitoral equilibrada, né, a paridade de armas. A desinformação, ela traz um total desequilíbrio do processo eleitoral. O candidato que pratica esse tipo de ferramenta, ele vai desequilibrar o pleito. Eu cito até aqui em São Paulo, nós fizemos um trabalho com o Ministério Público, tanto do Estado como a Procuradoria Regional Eleitoral, foi feita uma audiência pública, resultou num termo de compromisso dos partidos, lembrando que os partidos têm responsabilidade no processo e que eles também são atores importantes nesse processo. Então, nesse
nesse programa, os partidos assumem o compromisso que vão ter transparência, que não vão disseminar notícias falsas, e é interessante que a gente vê alguma resistência de alguns partidos em não aderir ao programa. Isso foi criado também um site, onde vai ter uma plataforma para que as pessoas possam acessar, acompanhar os gastos de campanha, especialmente do dinheiro público, né? Se estão usando esse dinheiro com empresas que são empresas idôneas, sérias. Então, é todo um programa para a gente colaborar para que o cidadão tenha informações e que ele possa acessar conteúdo que informe, que ajude a esclarecer para escolher o seu candidato. Eu acho que o dia da eleição é o dia mais importante da democracia para você escolher o seu representante e fazer isso de forma muito clara, muito transparente e da forma mais equilibrada possível. Eu acho que os desafios são grandes, mas a gente tem feito esse debate, acho que esse debate é muito importante, foi discutido também a questão aí da legislação, que eu acho que é uma questão importante. A gente tem debatido com os autores do projeto que está no Congresso, e acho que esse debate também traz luz para o assunto, para a gente entender a importância que tem a regulamentação e ver a oportunidade, se ela é oportuna, como deve ser feito, e aprofundar esse debate. Era isso. Com certeza, Luciano, obrigada. Vamos ver aqui como é que se desenvolve o nosso debate, que é sempre curto, como eu disse no começo, a gente acha que 2 horas é bastante, não é, a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira para entender. Eu vou jogar daqui a pouco a pergunta que o Michel Micheleto fez aqui no chat do nosso encontro. Ele é presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão no Estado do Paraná, tem trabalho árduo no combate de fake news, e ele quer perguntar para os debatedores. Eu vou endereçar essa pergunta na sequência para a Natália Leal, da Agência Lupa, e para o Ariel Kogan, do Instituto Tecnologia e Equidade, a respeito da responsabilidade das plataformas como Facebook, Google e Twitter nessa disseminação da desinformação. A gente vai falar, Michel, porque essa questão que você traz, ela é fundamental, mas antes disso, diante de tudo isso que a gente falou, eu quero só saber a opinião do doutor Tiago, que é juiz-membro da Corte Eleitoral, também juiz ouvidor do TRE Paraná. E antes disso, eu já estava me esquecendo, mas importantíssimo mencionar aqui que nós temos também na nossa sala, na nossa roda de conversa aqui, o vice-presidente e corregedor do TRE do Paraná, o desembargador Vitor Roberto Silva. Ele não vai conseguir participar porque está com problema de áudio, mas é uma honra, e de verdade, assim, eu vou falar para vocês, é uma honra a gente poder contar com a nata dos TREs, com o pensamento de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é extremamente disputada diante de tanto trabalho que vocês têm agora, mas essa disponibilidade de tempo para que a gente possa estar juntos aqui discutindo isso é realmente uma honra, como eu sempre digo, mas é muito importante frisar, como cidadã, é um presente a gente poder estar tendo uma manhã dessa. Então, quero só adicionar aqui que o desembargador Vitor também está com a gente, embora não consiga participar. Muito obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente. Eu quero só passar... e uma reflexão também que me veio, né, assim como o Luciano falando desse combate à corrupção, eu vejo que trabalhos como esse feito pelo tribunal, esse projeto contra a desinformação feito dentro do tribunal, é como se vocês atuassem como médicos do sistema democrático, né? Isso é muito bonito. A gente está hoje tentando localizar o que precisa de cura para esse processo ser mais são para todos nós cidadãos. Então, isso é muito bonito também. Queria jogar a bola para o doutor Tiago no seguinte: foi trazido em outro debate que o eleitor, ele não é inocente, né? A gente trata muitas vezes, a questão da educação é importante, a questão de combate às indústrias, mas a gente muitas vezes esquece de colocar o eleitor também como protagonista nesse sistema, nesse projeto de desinformação. Queria só que o senhor fizesse uma pensata a respeito disso, lidando com o Tribunal Eleitoral, qual é a responsabilidade também do eleitor, que muitas vezes a gente coloca ele como um mero joguete. Como é que o senhor vê isso? O eleitor tem uma responsabilidade imensa nesse processo eleitoral, porque ele não é apenas um agente passivo. A partir do momento que nós temos as redes sociais
e a internet disseminada, ele deixa de ser apenas um agente passivo receptor dessa mensagem e passa a ser um grande propagador também, seja da mensagem positiva, seja da mensagem negativa. E aí que entra a necessidade de empatia do eleitor, para ele entender a responsabilidade que ele tem nesse processo como um todo, né? Não apenas como passivo, mas também como um agente ativo da disseminação da informação. Até acho interessante essa questão, Petra, estava lembrando aqui, durante a semana eu li um texto muito interessante numa rede social, depois fui conferir, e realmente é um fato verdadeiro. Margaret Mead era uma antropóloga, e foi perguntado a ela o que indicava que uma civilização estava se constituindo. E ela dizia que o que significava uma civilização em constituição era um fêmur cicatrizado, porque significa que esse animal não foi deixado à própria sorte, ele foi cuidado por alguém. Alguém o protegeu, o alimentou até que essa ferida cicatrizasse. E nós chegamos agora, 15 mil anos depois, lá no Guarujá, que foi um símbolo da tragédia da fake news, da desinformação, de uma mulher jovem ter sido espancada por vizinhos por conta de um boato de que ela teria usado magia negra. Então, o que aconteceu nesses 15 mil anos de história é que nós perdemos a empatia com as pessoas e, em vez de proteger, né, pensando nesse bom animal, em vez de protegê-lo, passamos a atacá-lo por conta de uma notícia falsa, de uma desinformação. E aí encontrar esse meio do caminho, essa responsabilidade com que se compartilha e o que se faz com ela, é uma missão de todos nós, dos eleitores e dos agentes políticos. Muito bom. Aqui o pessoal no chat tá gostando aqui, falando, é isso mesmo, o eleitor é protagonista. Eu quero saber também da doutora Heloísa, nessa ideia, né, que me veio agora, nesse processo de cura que a gente precisa passar no nosso processo eleitoral, para que a gente chegue num resultado, né, num processo em si, né, que represente de verdade o que nós queremos, essa lisura, essa clareza, essa falta de desinformação. Como é que a senhora vê também tanto a responsabilidade do eleitor, né, quanto esses desafios que nós temos, já pegando aqui o gancho na pergunta das plataformas, que é um desafio também, inclusive para o Ministério Público, né, doutora? Lidar com o volume, entender as responsabilidades. Acho que hoje em dia a gente fica, meu Deus, de quem é a responsabilidade? Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Queria saber um pouquinho da senhora a respeito disso. Enquanto eu estava aqui ouvindo as falas dos participantes, me ocorreu um insight. Nós estamos sendo vítimas de uma fake news, de que não existe uma legislação, ou que não existe meios de punição, ou não existe meio de controle. Então, você me perguntou isso, e juntando com a fala do Dr. Cássio, eu percebi que a gente tem que levar para os eleitores, levar para os candidatos, levar para os partidos, até o Dr. Cássio me disponho a fazê-lo juntamente com a OAB, que não depende da aprovação do PL que está lá no Senado e foi para a Câmara, porque a partir do momento que essa ideia cresce, poxa, agora teremos uma lei que sanciona fake news. Olha, o PL foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Agora, daqui a pouco, a gente não vai mais poder falar. Mentira! Já não se pode falar hoje, não se pode disseminar desinformação, não se pode falar mal do outro com o dolo, porque nós já temos um sistema punitivo, que é aquilo que eu falei ali no início. Então, essa informação é muito importante levar para o eleitor, para o partido e para os candidatos. Não pensem que é porque ainda é um projeto de lei que você vai poder falar tudo o que você quer e que só para a próxima eleição teremos meios de ir atrás, de punir. Não, isso pode ser feito hoje. Como eu falei, nossa legislação tem meios para fazer a punição em vários aspectos, no criminal, no civil e no eleitoral. Porque se uma pessoa, mesmo no âmbito eleitoral, se um candidato ou até um eleitor vai na internet
e fala impropérios de outra pessoa ou de outro candidato, ela pode estar cometendo calúnia, aspecto penal. Ela pode estar utilizando indevidamente, se for um candidato, ele está utilizando indevidamente dos meios de comunicação que lhe foram dispostos. Ele pode incorrer e ser processado numa AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, que é promovida pelo Ministério Público. E se ele prejudicou uma pessoa, uma empresa, um outro candidato, ele pode sofrer danos na esfera civil. A pessoa pode pedir uma reparação de danos. Olha, ele me prejudicou muito, ele falou mal, ele falou isso, eu tive prejuízos, ele pode ser obrigado lá, isso fora, daí, né, no particular, ele pode ser obrigado a reparar danos, a ter que pagar essa pessoa pelos danos sofridos. Então, o que me veio hoje dessa nossa conversa precisamos tirar a ideia de que está sendo feita uma lei para combate à desinformação. Não, nós já temos todas as ferramentas. Se você continuar disseminando o que não é verdade, prejudicando outras pessoas, você tem a tua punição. Não precisa esperar o projeto de lei ser aprovado. Eu acho que esse é o ponto que precisamos, assim, levar à população, levar aos candidatos. Muito bom, doutora Heloísa. E acho que o gancho perfeito para a gente falar a respeito dessas responsabilidades que o Michel Micheletto perguntou para a gente. Eu vou jogar essa questão para a Natália Leal, a diretora de conteúdo da agência Lupa. Inclusive a Lupa que também trabalha, né, Natália, em parceria com essas redes para talvez potencializar a busca pelas notícias falsas, verificar o impacto dessas notícias falsas e aí sim fazer o processo de checagem. Talvez você possa contar um pouquinho disso para a gente, mas falar também e comentar dessa questão do Michel, assim, qual é a responsabilidade das plataformas hoje nessa disseminação? A gente, hoje no Brasil, na tua visão, isso é punido da maneira correta, isso é verificado da maneira correta, e na verdade essa acaba sendo uma discussão mundial, né, porque as plataformas são internacionais. Então eu queria saber um pouquinho da tua visão, Natália Leal, que é diretora de conteúdo da agência Lupa. Bom dia. Bom dia, Pétria, bom dia a todos que nos acompanham. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né, a gente tendo essa discussão aí tão embasada, com tantas visões e tantas informações importantes para a gente começar bem a semana, né? Falando um pouquinho sobre esse tipo de conteúdo, é sempre bom. Bom, a Lupa realmente tem algumas parcerias, né, com plataformas como o Facebook, o Google, o Twitter um pouco menos, né? E a gente sempre tenta colocá-los no centro também dessa discussão, né? A discussão sobre desinformação, ela passa muito pela responsabilidade das plataformas, né? De que forma elas lidam com o conteúdo e com as ações que se desenvolvem ali dentro daquele ambiente, né? Se fala muito em liberdade de expressão dentro desses ambientes, né? De que as pessoas têm o direito de dizer tudo o que elas querem dizer, que elas podem falar tudo o que elas quiserem, e que esse seria o ambiente ideal para isso, onde não há nenhuma moderação a não ser a dos próprios usuários, né? Mas a gente precisa pensar sempre que a liberdade de expressão, ela não é um salvo-conduto para condutas criminosas, né? A gente sempre precisa ter em mente que há um limite, né? Há um limite nessa liberdade de expressão, que não é o limite que vai ser imposto pelos usuários, mas é um limite que a gente já tem por lei, né? Então, como a Heloísa falou, a gente tem realmente alguns dispositivos já que podem ser usados, né? A gente não tem a necessidade de ter uma nova tipificação ou um novo projeto aí sendo discutido, como está sendo discutido nesse momento. Dentro dessas parcerias que a gente tem, né, com algumas plataformas, a gente recebe uma quantidade absurda de informação para verificar. Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Então, por isso, é tão importante que as pessoas saibam como fazer esse trabalho também, né? Porque a gente certamente vê ali 10%, né, do que está circulando, tem 90%, tem
muito mais informação que está circulando dentro das plataformas e que a gente muitas vezes não vai alcançar, né? Então, por isso a gente sempre defende que, para além de serem necessárias as plataformas de checagem, né, jornalistas, pessoas que trabalhem com isso, é preciso que o cidadão seja, sim, educado e aprenda a não cair nesse tipo de desinformação, né? Que ele consiga enxergar um pouco melhor quais as informações que têm risco para ele e para o processo democrático como um todo, né? Então, por isso a gente trabalha sempre nessas duas frentes, em parcerias, tanto na produção de conteúdo, olhando para o que está lá dentro e tentando esclarecer algumas coisas, mas também tentando ensinar as pessoas, né? Ensinar os usuários a terem um pouco mais de responsabilidade com a informação. Eu acho que essa é a chave, né? A gente está falando aqui de responsabilidade. Todos temos em todos os papéis que nos colocamos. Eu tenho a minha responsabilidade informativa como jornalista, mas eu também tenho a minha responsabilidade informativa como cidadã, né? Então, e as pessoas podem pensar que elas estão fora do processo porque elas não são jornalistas, porque elas não fazem parte da justiça eleitoral, porque elas não estão no epicentro da coisa, mas todos nós somos responsáveis por toda essa informação que está circulando dentro das redes sociais. Acho que uma grande questão que eu tenho me perguntado muito nos últimos tempos é essa confusão entre público e privado que existe dentro desse tipo de negócio, né? As plataformas que a gente conhece, Facebook, Instagram, Twitter, o próprio Google, são modelos de negócio geniais. São entes privados que têm modelos de negócio extremamente lucrativos. Porém, eles se confundem com o que a gente... eu não gosto muito desse conceito, mas com o que a gente convencionou chamar aí de novas praças públicas, né? É isso mesmo. São esses lugares onde as pessoas estão, onde elas colocam as suas posições e elas não querem ser moderadas, porque elas sentem que aquilo ali é um espaço público, só que não é, né? Então, assim, a gente, durante períodos da história, a gente tem outros exemplos de entes privados que têm em sua posse um bem público e que foram chamados à responsabilização, né? Que foram chamados para discutir e para tomar consciência do seu poder de formação de sociedade e formação de opinião pública. Então, eu acho que por isso a gente tem que trazê-los sempre para essa discussão. Eles têm que ter políticas muito claras sobre o que está circulando ali, não só com relação à desinformação. Acho que, mais recentemente, a gente tem experienciado aí algumas coisas com relação ao discurso de ódio, né? A desinformação é parte do discurso de ódio hoje. Então, tudo isso tem que ser discutido, né? Tudo isso tem que ser muito bem planificado para que todas as pessoas, todo mundo que é parte disso, possa colocar também a sua posição e trabalhar para que a gente tenha um ambiente digital mais saudável, né? Eu acho que nesse momento o que a gente tem ali é insalubre, né? Então, cada um precisa também fazer a sua parte, os usuários também, assim como a gente falou que os eleitores são centrais, né? Quando a gente está falando de redes sociais, de plataformas digitais, a gente precisa entender como usuário, e todos nós somos, que nós também somos centrais nessa discussão. Muito bom, Natália. Sabe que de encontro em encontro, né, algumas inquietações vão surgindo, e eu sempre vejo essa figura, porque é o que acontece mesmo, dos estados inovadores, né? Então, talvez eu vou passar a bola aqui para a Ariel Koga, mas talvez a gente possa voltar daqui a pouco com a Melissa. Óbvio que a gente está num ano atípico, né? As escolas paradas por causa da Covid, mas me veio uma reflexão se esse projeto, por exemplo, que acontece hoje no Paraná, que a Melissa contou para a gente, se não existe alguma possibilidade de ponte com as escolas, para dentro das escolas, que comece pelas escolas públicas, por exemplo, uma cadeira, uma aula de conduta nas redes, né? Alguma coisa que seja colocado obrigatoriamente, já que a gente está falando de uma questão pública, colocar dentro das escolas públicas uma cadeira, e isso impulsione as escolas privadas a terem algum tipo de ensino, não sei se obrigatório ou algum tipo de parceria, em que jornalistas, que seja do tribunal, não sei, eu estou jogando aqui uma questão, façam essa ponte com as escolas, porque se a gente está falando em formação cidadã, e que todos nós somos jornalistas, me parece um pouco, talvez, óbvio, que a gente vai ter que começar a formar
o brasileiro para se movimentar nessa praça pública. É igual a gente ensinar natação. Você tem que ensinar a pessoa a não se afogar na piscina. Você vai ter que ensinar as crianças não se afogarem nesse mar de informação ruim, porque disso depende a nossa política, a nossa vida, né? A nossa vida cotidiana. Eu quero só trazer para o Ariel Kogan, do Instituto Tecnologia e Equidade. Então, daqui a pouco, Melissa, eu vou jogar essa bola para você, talvez até para a professora Kátia também. Ariel, muito foi falado aqui, o próprio doutor Cássio trouxe essa questão, acredito que o desembargador Tito também tocou nessa questão do linchamento virtual, né, do perigo que está representando, o doutor Tiago falou disso também, o perigo que está representando essa desinformação, essa inconsciência, essa inconsequência nas redes virar morte fora, né? Virar problema, agressão física no mundo, vamos dizer assim, real, né? Então, como é que isso vem sendo observado? Como é que a gente pode, com informação, tratar disso? Traz um pouco para a gente de um cenário aqui para a gente compartilhar com os participantes. Já temos 90 participantes, realmente uma maneira, como a Natália colocou aqui, uma maneira muito inspiradora da gente começar a nossa semana. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Realmente, 90 pessoas numa sala é um número muito relevante para um assunto como esse, não é um assunto leve, não é um assunto divertido, um assunto, diria, mais bem pesado. E a qualidade do debate está sendo muito boa. Estou aprendendo muito e dá para perceber que vocês têm um aprofundamento no assunto que realmente tem um destaque. Essa pergunta que a Pétria colocou foi a principal motivação para o ITE, para o Instituto de Tecnologia e Equidade, estar envolvido nesse projeto. A nossa hipótese, infelizmente, para a eleição de 2020, é justamente que o nível de violência que a gente vê, que a gente percebe nas redes sociais, nas plataformas, ela pode sair do mundo virtual e ir para o plano físico. Tem alguns pontos aí que são importantes. O primeiro, a gente está vivendo um momento de extrema polarização, e eu tenho dito isso, não é de polarização, porque se fosse só polarização, isso faz parte do jogo democrático, sempre existiu. É até bom que exista uma polarização dentro do processo do jogo democrático, da areia democrática. Agora, a extrema polarização com violência que a gente está vendo, ela gera um curto-circuito na articulação e na comunicação da sociedade e na construção daquilo que é público. Então, é diferente. A gente está vivendo numa sociedade onde existe uma polarização do que está vivendo numa sociedade, principalmente no ambiente virtual, na vida virtual, onde existe uma extrema polarização com um nível bastante relevante de violência. E além disso, a hipótese ela está também vinculada com a capacidade de autonomia e de independência que tem os veículos jornalísticos em muitas regiões, em muitos cantos do Brasil, principalmente em cidades pequenas. Quando a gente vai para uma capital ou cidades maiores, ainda tem uma mídia, um jornalismo relativamente independente, com autonomia, que consegue, obviamente, faltaria muitas pernas, muitos braços para fazer essa checagem, para acompanhar o debate político e tudo mais, mas ainda tem uma certa autonomia para fazer essa checagem, para acompanhar o que está sendo discutido no debate público. Agora, quando você vai para cidades muito pequenas, onde os veículos de mídia eles estão cooptados ou pelo poder econômico ou pelo poder político, essa capacidade de checagem dos fatos, essa autonomia que esse quarto poder, a mídia, precisaria ter, não tem. Então, a gente tem um receio muito grande juntando esses dois fatores. Por um lado, essa violência que vem acontecendo no ambiente virtual,
e podemos sim chamar de violência. Eu vou falar um pouquinho dos linchamentos virtuais, a destruição de reputações, um grupo de pessoas colocarem dados da pessoa, dados de endereço, telefone, etc., para destruir uma reputação. Isso é uma forma de violência, sem nenhuma dúvida, e sem falar de todo tipo de xingamentos, ameaças, etc. Então, a gente vê, sim, está vivendo, sim, um momento de violência no mundo virtual, e, por outro lado, essa falta, talvez, de braços e de autonomia em relação aos veículos de imprensa. Então, em relação aos linchamentos, esse é um ponto extremamente delicado, porque as instituições democráticas que a gente conhece, elas não têm capacidade de análise do volume de dados necessária para fazer o acompanhamento, monitoramento, controle e diminuição de uma onda dentro do ambiente virtual que corresponde a um linchamento. Então, num caso de, por exemplo, vamos pegar um caso de uma jornalista que está sendo ameaçada de morte, que acontece, isso já aconteceu com diversos jornalistas, mas vamos pegar um caso de uma jornalista, começa uma onda dentro do ambiente virtual, de exposição da pessoa, não necessariamente os conteúdos, mas da pessoa, com ameaças, exposição do endereço, do telefone, etc. Isso vira um assunto no nível nacional. O único agente do ecossistema que tem a capacidade computacional, tecnológica, de prever, se antecipar e diminuir o alcance daquela onda, daquele processo, aquele trending topic, que seria para o caso do Twitter, são as plataformas. Infelizmente, a justiça vai ficar sabendo daquilo algum tempo depois, e aquela reputação já foi destruída, aqueles dados da pessoa já foram divulgados abertamente para pessoas que, inclusive, poderiam até ter algum problema mental e fazer daquilo, como eu disse, levar aquilo para uma violência física. Então, o estrago já foi feito. Então, quando a gente fala da responsabilidade das plataformas, ela não é menor, porque elas é o único agente do ecossistema, junto com alguns institutos de pesquisa, eu vou falar também disso, mas principalmente as plataformas, são o único agente, o sistema com capacidade operacional, computacional, tecnológica, para fazer análise, para prever, acompanhar, monitorar e controlar esse tipo de movimento no ambiente virtual. Se fosse um linchamento numa praça pública, tem a polícia. E aí tem as instituições democráticas que a gente conhece para agir nessa situação. Vai ter uma denúncia e vão agir. No caso do ambiente virtual, o único agente que consegue prever essa situação são as plataformas e, como eu disse, os institutos de pesquisa, que não são menos importantes, porque no Brasil tem alguns institutos de pesquisa muito relevantes e com um trabalho que é muito sólido, muito consistente. Então, alguns institutos dependem de universidades, eles utilizam dados, consomem dados, têm uma grande capacidade computacional, consomem dados das plataformas para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, essa análise do debate político e do que está acontecendo nessa praça pública virtual. A FGV tem os CELS, a USP tem o CELS, tem Minas Gerais tem o CELS, enfim, Espírito Santo tem o CEL, tem vários institutos de pesquisa que dependem de universidade, só que esses institutos de pesquisa vivem e consomem dados que as plataformas detêm. Então, se as plataformas não oferecem esses dados para esses institutos de pesquisa, também não pode ser feito esse acompanhamento pelos próprios institutos. A gente já teve uma situação nesse sentido, em relação ao Facebook, a gente, através de um dos institutos de pesquisa da FGV, a gente solicitou dados para o Facebook na última eleição, na eleição de 2018, e até hoje não teve resposta. A única resposta foi que essa autorização deveria vir dos Estados Unidos. E aí a gente percebe que existe sim um problema relacionado às plataformas.
eu sempre digo assim, a gente não gosta de colocar elas como vilões dessa história. Projeto de lei, não quero me estender muito, mas até dando um pitaco em relação a esse projeto de lei, é dificílimo construir projeto de lei para legislar tecnologia. Muitas vezes o retrocesso é muito maior do que você consegue aprimorar do processo, legislando nessa área, e a gente entende que esse é o caso do PL que está sendo discutido. Então, em relação às plataformas, tem muito mais de pressão da sociedade, das instituições, de maneira clara, para entender o que a sociedade, o que as instituições democráticas precisam delas e precisam que elas façam, do que levar isso para um projeto de lei e tudo mais. Um dos pontos que já demorou para acontecer, e nessa eleição precisa, de fato, acontecer, é a transparência. Sim, em várias áreas relacionadas às plataformas, um dos pontos é a questão do financiamento, das publicidades, que tem a ver com políticos, com candidatos, partidos e tudo mais, mas não é só de transparência em relação ao financiamento, mas também o tipo de conteúdo que é removido, os algoritmos, as informações que estão chegando no cidadão. Tem uma série de questões que precisam de muita mais transparência e muito mais envolvimento dessas plataformas. E outro dos pontos que também é fundamental são as campanhas de capacitação, mas de educação. Nesse sentido, o novo presidente, o ministro Barroso, ele tem falado bastante e a gente fica muito feliz com isso. As plataformas precisam se envolver em campanhas no nível nacional de conscientização, de educação desse cidadão que está aprendendo a fazer uso do ambiente virtual. E esse é um ponto importante. Assim, a grande maioria dessas pessoas, elas estão aprendendo a gente está aprendendo a fazer uso do ambiente virtual. É muito novo, a gente não tem essa nova realidade, não tem 15 anos no mundo, e para muitos tem muito menos. Então, até eu ouço muito isso, assim, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para esse momento de hoje, é parecido o que aconteceu com o cigarro. A gente vai falar, não é possível que a gente passava tantas horas no ambiente virtual dessa forma, lidava dessa forma com o ambiente virtual, muitas vezes de uma forma que não é saudável. Mas é isso, é muito recente, ninguém ensinou as pessoas, nem as crianças ainda, a lidar com essa quantidade de informação, com essa velocidade da informação. Então, essas campanhas no nível nacional são fundamentais para transformar cada cidadão num potencial checador. Então, quando a gente fala, o jornalismo, a checagem de fatos, o jornalismo é fundamental, se é um agente do ecossistema chave nesse processo de combate à desinformação acelerada pela tecnologia, mas não é suficiente. Tem um número aí, tem uma quantidade de cidadãos que precisam virar potenciais checadores. Então, por isso é tão importante, a gente vem falando isso, e a gente tem muita vontade de impulsionar uma campanha para que os políticos e os partidos, eles se comprometam a colocar a fonte da informação do material de marketing que eles divulgam. Então, assim, qualquer material de marketing aí, eleitoral dos candidatos, dos partidos, ele deveria vir acompanhado da fonte da informação daquele conteúdo. Que aí você dá a oportunidade às pessoas de irem atrás dessa informação, de checarem essa informação. E, obviamente, serve também para a justiça eleitoral, para os checadores, para a imprensa, no geral. Mas é isso, assim, a gente tem alguns desafios aí muito relevantes. Esse, em particular, dos linchamentos, é um receio muito grande que a gente tem na próxima eleição, e é fundamental que as plataformas se responsabilizem e se envolvam para que isso não aconteça. Pétria, você me permite pegar um gancho na fala do Ariel e responder a tua pergunta?
Vamos lá, pode falar, professora Kátia. Então, se falou dessa questão de formar mais checadores, né? E você me perguntou da questão da alfabetização para a mídia, né? Claro que nós, jornalistas, somos suspeitos, a gente acha que isso deveria ser aprendido na escola, né? Mas os professores precisariam de um treinamento para isso, né? Por que eu sou suspeita? Porque eu já entrevistei pessoas de várias áreas diferentes que defendem que tudo seja aprendido na escola. Então, alimentação saudável, educação financeira, questão do trânsito. Então, claro que todas essas questões que são da realidade das pessoas deveriam ser, em algum momento, debatidas nas escolas, mas elas precisariam ser debatidas com um nível de qualidade, né? A gente fala muito sobre a alfabetização para a mídia, né? E existe a alfabetização para crianças e jovens, e existem dos adultos que precisam ser treinados para isso, né? Em alguns países, isso já faz parte da realidade. Na França, por exemplo, a questão da alfabetização para a mídia faz parte do conceito debatido dentro da escola, mas a gente precisaria ter um pouco mais de formação dos professores para conseguir levar esse conteúdo para a escola, me parece, né? E já respondendo a pergunta do chat, porque eu acho que tem relação com isso, né? Sim, os conteúdos que são distribuídos por grupos de WhatsApp são tidos como mais acreditados, até porque, assim, a gente não vai achar que aquela nossa tiazinha, né, que mandou aquela informação estava mal intencionada quando mandou isso, né? Então, existe uma questão de uma credibilidade intrínseca da pessoa que mandou e não do conteúdo, e depois eu posso falar do conceito de pós-verdade, que tem tudo a ver com isso, né? Se a gente quiser discutir um pouquinho mais essa questão conceitual, né? E o que a imprensa pode fazer sobre isso? Eu acho que a imprensa pode bater na tecla de ter espaços separados dentro dos veículos de comunicação de checagem de informação. Alguns veículos já começaram a fazer isso, já tem isso, né? O G1 tem isso, o Estadão tem isso, o Estadão verifica, o G1 tem fato ou fake, e a gente tem uma coalizão nacional que chama o Comprova, que a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da qual eu faço parte, é uma das signatárias do Comprova, né, uma colisão de vários veículos que fazem esse processo de checagem, e se for possível mais para frente, eu gostaria de explicar que nem tudo deve ser checado pela imprensa e distribuído de novo, porque senão você vai criar um processo maior de desinformação, ampliando, né, assim, aumentando a amplitude de algumas inverdades. Então, nem tudo deve ser verificado pela imprensa e publicado, porque senão você corre o risco de o veneno, né, da dose virar veneno, assim, sabe? Mais para frente, se for possível, eu posso explicar daí. Professora, para você ver como eu não estou falando uma mentira, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, 2, com certeza, mas o nosso evento já está acabando, a gente já está se direcionando para o final. Eu quero só fazer um comentário aqui, que a Rubiane, ela está comentando com a gente aqui no chat, que o TRE Paraná vai lançar o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, justamente para se aproximar do jovem, por meio do convencimento da instigação pelo interesse dos temas relacionados à democracia e cidadania. É muito interessante porque esse tema foi um dos nossos primeiros encontros online, isso veio à tona, mas me veio essa reflexão aqui também. Não é à toa que hoje em dia vocês devem estar percebendo a demanda, ou até o sucesso, né, de alguns filósofos, historiadores, pensadores na mídia, porque acredito que o que está faltando, é lógico que o ensino de mídia, ele é importante, isso que a professora Kátia falou, a gente fica com vontade de ensinar tudo para as crianças na escola, mas eu acho que mais do que isso, o que a gente está falando aqui, professora Kátia, é de uma formação ética, e essa formação ética / consciência, ela precisa ser trabalhada nas escolas, de uma maneira geral, com projetos, na universidade, é uma formação ética, porque acho que a dor que a gente tem em ver o nível de desinformação é a gente falar como é que a pessoa pode agir só com raiva e só com o fígado e compartilhar notícias que são claramente falsas, tem erro de digitação, tem erro de formato, está simulando uma notícia verdadeira. Então, acho que a gente está hoje, na verdade, por isso que esse encontro é tão maravilhoso, 91 pessoas em plena segunda-feira, a gente está discutindo consciência, e isso se reflete na política, se reflete na atitude dos nossos servidores que estão atuando por mais justiça, por mais transparência no nosso país. Eu quero jogar agora uma questão, a gente já está se encaminhando
para o final desse encontro, falamos aqui a respeito de linchamentos virtuais, a gente falou aqui a respeito da responsabilidade de partidos, de políticos também, falamos aqui sobre essa evolução. Talvez, eu acho que o desembargador Tito, ele está aqui com a gente ainda. Eu queria jogar talvez uma palavra, vai ser uma das últimas, para o desembargador Tito, presidente do TRE Paraná. Desembargador, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente falou aqui no início dessa sua experiência, né, observando talvez a evolução do nosso processo democrático. Agora a gente se encontra num processo importante de reflexão a respeito do poder do voto do brasileiro, olhando para frente, talvez para esse processo aqui, cidades votando, municípios votando, foi colocado aqui, é uma eleição muito particular. Como é que o senhor vê a importância, talvez, da articulação de instituições nesse combate, a problemática disso? O senhor é otimista em relação a esse nosso processo eleitoral de 2020? Como é que o senhor vê os desafios pelos quais a gente vai falar, falando à luz da sua experiência e do seu olhar para a nossa política? O que a gente pode ter aí como norte para nos guiar, principalmente essas inquietações, né? O senhor é otimista, pessimista? Como é que o senhor se vê aí nesse processo? Eu não sei se talvez seja até exceção, mas sou um otimista, viu, Petra? E por que eu digo isso? Na sexta-feira, antes da minha posse no TRE, foi no início de fevereiro, posse seria na segunda, aí foi perguntado para a gente, né? Qual seria o principal norte da nossa gestão junto ao TRE? Aí eu expliquei que, em termos materiais, o TRE já fez muito, construiu 154 fóruns, tal, e assim por diante. Então, para mim, caberia tentar desenvolver algo de um valor imaterial, né? Que você não é algo muito concreto, assim. E seria exatamente trabalhar em cima da questão da comunicação, né? Um estreitamento de laços com os diversos meios de comunicação. Porque, para mim, a grande chave que eu observo para isso tudo, né, para que tenha sucesso, e aí é onde entra esse meu otimismo, está começando por aqui. Porque, na verdade, hoje nós estamos aqui, estou olhando agora, 80 pessoas aproximadamente. Mas é um núcleo fechado. São pessoas que já têm uma boa formação e, na verdade, nós só estamos nos aprofundando ainda mais no assunto, mas que, a partir daqui, cada um de nós, dessas 80 pessoas, se transforma em agentes multiplicadores dessa opinião e levar isso cada vez mais para mais pessoas. Agora há pouco eu vi aí uma participação do Michel, salvo engano, que é da Associação aí da Estadual das Rádios Comerciais aqui do Paraná. E é exatamente dessa capacidade de multiplicação que nós precisamos. Em todos os projetos aí que o TRE está trabalhando em cima, esse é um deles, nós precisamos disso aí. Nós precisamos fazer com que esse tipo de notícia, esse tipo de verdadeira informação, e não a desinformação, e não os boatos, conforme foi dito aqui pela Kátia, né, para que a informação correta chegue até o eleitor em todos os cantos do Paraná, em todos os cantos do Brasil. E para isso é fundamental essa participação de todos os meios de comunicação. Porque se nós falarmos determinado assunto e ficar aqui fechado entre nós, ele não vai avante. Né? Mas a partir do momento em que essa informação chega lá na Associação aí, Estadual das Rádios do Estado do Paraná, em 1, 2, 3 minutos, eles atingem 320 municípios do Estado do Paraná. E acaba chegando em todos os cantos. E eu gosto de exemplificar. No ano passado, nós andamos fazendo o trabalho de correição e estávamos fazendo o encerramento do cadastro biométrico aqui no estado do Paraná. E foi montada toda uma estrutura, uma força-tarefa lá, com 10, 15 pessoas contratadas especificamente para trabalhar naquele período. E o que ocorria? Às vezes, faltando poucos dias para o final do processo de recadastramento, e aí a gente tinha lá 10, 15 pessoas trabalhando, com capacidade para atender 300 pessoas por dia, e comparecia apenas 50. E a partir do momento que nós chegávamos naqueles lugares e impulsionava aí as redes sociais, levava a notícia no rádio, aconteceu de ter lugar que nem tinha rádio naquela localidade, nós precisamos do apoio de uma rádio de uma cidade vizinha.
mas foi dada uma entrevista simplesmente de um dia para o outro, de 50 pessoas que compareciam lá ao cartório da Justiça Eleitoral, pulou para 250, 300 pessoas. Uau. E é isso que nós precisamos, fazer com que esse tipo de informação correta, que é um direito constitucional, chegue em todos os cantos do Brasil, sabe? Eu acho que essa é a nossa ideia, e para isso nós temos que trabalhar com onde não chega. Foi feito, por salvo engano, uma pesquisa aí pela Câmara dos Deputados, 80% dos brasileiros têm acesso ao WhatsApp. Então, esse é um meio de comunicação fundamental que nós temos que aprender a utilizar para chegar as informações à população. Aí depois Twitter, vem Facebook, vem Instagram, com todas essas mídias sociais, o TRE está trabalhando. Mas só uma parcela da população, que é significativa, que não tem, às vezes, acesso a esse tipo de informação. É onde entra o rádio, entra todos esses outros meios de comunicações tradicionais, que nós não podemos deixar de abrir mão de trabalhar juntamente com todos esses profissionais. Algo aqui, só para eu concluir a minha fala, é muito importante que eu ouvi o Ariel falando, ele comentou sobre a questão aí do meio ambiente. E hoje nós já estamos vivendo isso daí, é a poluição do meio ambiente digital, virtual, que nós temos que começar a trabalhar, assim como a Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e as futuras gerações, nós temos que combater essa poluição digital também, para que as futuras gerações tenham aí um meio saudável, um meio ambiente digital saudável e receba as verdadeiras informações. Desembargador, isso que o senhor coloca para mim é muito inspirador, porque a gente precisa de inteligência, mas precisa de atitude, né? Saber que cada um do seu ponto, como presidente do TRE, né, o senhor tem uma relevância fundamental, e aí a pessoa que está ali fala assim, bom, mas o meu trabalho vai ter impacto? Vai. Não é só o cargo que eu ocupo, é a vontade de fazer e transformar, e saber que do ponto de onde eu estou, eu posso transformar. Então, por isso que essa iniciativa é incrível, e de todos nós que chegamos aqui, até o Márcio falou, batemos 90 integrantes nessa manhã, é fundamental, do ponto em que eu estou, eu posso fazer a diferença. Isso que o senhor está colocando é inspirador, e mais do que isso, essa inteligência de olhar para o nosso sistema, de trazer o mundo virtual para o mundo real e saber que a gente está vivendo esse mundo virtual, vai trazer essa responsabilidade para a gente. Realmente, essa fala para a gente já ir se encaminhando para o final, ela é de fato inspiradora. Eu não tenho como deixar de pensar que talvez o intercâmbio de tribunais seja essencial para que a gente leve essa inspiração para outros estados do Brasil, ver o projeto que vocês estão fazendo. E talvez para a gente encerrar, eu quero trazer a Melissa, que é chefe da seção de produção jornalística do TRE, do Paraná, até para responder aqui a questão do pessoal que quer saber se esse projeto que vocês têm de combate à desinformação, que sai do TRE, ele já está em vigor, como é que a população pode ficar sabendo mais a respeito disso, Gralha confere, aí eu pergunto para você, Melissa, como é que isso também pode ser reproduzido para outros estados, né, pode ser inspiração para outros estados também. Eu acho que essa conversa ela é cívica, ela é importante, a gente deseja ver isso acontecendo, e de qualquer maneira, assim, parabenizar a qualidade desse debate e mais a qualidade do trabalho de vocês. Realmente é muito bonito. Me veio também uma outra imagem, sem querer ser polarizadora, mas é hora dos bons se juntarem. E quando a gente fala de bons, não é bom por causa de partido A, B ou C. Não, é por causa da ética que precede a sua escolha de partido. Então, é a hora dos bons se juntarem. Então, eu queria que você, só para a gente finalizar esse encontro, falasse mais um pouquinho do projeto, se ele é replicável e como é que a população pode maciçamente entrar em contato com ele. Obrigada, Pétria. Olha, só até eu queria vou retomar um ponto bem rapidamente, essa questão de como a população deve participar também desse processo de checagem, né? Deve ter pelo menos conhecimentos básicos, que foi mencionado pela Natália e pela Kátia. A gente já fez também uma cartilha ensinando a população como identificar uma notícia falsa, em 3 passos bem simples. Essa cartilha também vai ser lançada em formato de campanha nas redes sociais, porque a gente realmente acredita que as pessoas têm que ter, né? Como você disse, será que não deve ser criada uma cadeira nas escolas sobre isso? Esse trabalho ele é feito ao longo de todos os anos, ao longo do ano todo,
ano eleitoral e não eleitoral, pelas escolas judiciárias. As escolas atuam, tem projetos muito bacanas dentro das escolas e as escolas indo dentro do tribunal. Talvez a gente se encaminhe, né, como foi colocado ali no chat, a experiência da Finlândia, a Kátia mencionou a experiência na França, hoje em dia já tem uma cadeira na escola para isso, quem sabe a gente esteja se encaminhando para isso. É uma das prioridades do TSE, do ministro Barroso, a questão do voto consciente e do voto jovem, então isso está realmente no radar da Justiça Eleitoral. O MPE, até gostaria de citar, a doutora Heloísa também lançou uma cartilha muito bacana para os candidatos, para os novos candidatos, como fazer prestação de contas, qual que é toda a tramitação necessária para você conseguir seu registro de candidatura. É um material muito bacana que está lá no site do MPF, para quem tiver interesse, porque realmente a gente acredita que a educação, assim como esse projeto de checagem, são meios para alterar o fluxo da desinformação nos meios digitais, antes que ele cause estragos irreversíveis, né? Como até o Ariel colocou, a questão de reputações serem destruídas, isso pode ter barreiras até que se chegue nesse ponto. O projeto Gralha Confere vai ser lançado nesse mês de julho, vai ser dado ampla divulgação, a gente tem toda a imprensa local, é nossa parceira, os veículos de comunicação, rádio, TV, internet, os impressos, os digitais, então a população vai conhecer esse telefone, a gente vai disponibilizar um número. Vamos estar no WhatsApp, como o desembargador Tito falou, porque é ali que as pessoas estão, é um meio mais barato hoje em dia de acesso à informação, por isso é tão popular e é o principal meio de informação da maioria da população. Nós apresentamos esse projeto para o TSE, estamos participando juntamente com o Instituto de Tecnologia e Equidade, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, de um outro trabalho, que é o Combate Sistêmico à Desinformação, que trabalham vários outros grupos do TSE, outros 3 grupos também se apresentaram na semana passada. Então, esse projeto, quem sabe, né? A nossa expectativa é que ele realmente possa ser levado para todo o país, para que a gente possa ampliar a atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. Muito bom, Melissa. Eu acho que a gente vai encerrando assim o nosso encontro, nosso talk show pela informação, pela democracia, pela ética, pela cidadania aqui no Paraná. Queria pedir para todo mundo, se possível, abrir suas câmeras para a gente fazer um registro desse encontro aqui, já reunindo 90 pessoas, então se abrirem as câmeras a gente pode fazer essa foto. Eu quero agradecer por essa segunda-feira inspiradora, que nos alimenta de esperança, de que com ação, lucidez, é possível a gente, aos poucos, transformar essa nossa realidade. Isso é política. O que a gente está fazendo aqui nessa manhã para mim, a verdadeira política. Eu quero agradecer ao desembargador Tito pelo acolhimento, pela inteligência, também pelo seu trabalho como um servidor público, essa qualidade de servidor público que a gente sabe que tem no Brasil e a gente se honra muito de tê-lo. Então, desembargador, meu grande abraço e agradecimento. Também o doutor Tiago Paiva, juiz-membro da Corte Eleitoral, ouvidor também do TRE, muito obrigada pela reflexão que você trouxe aqui para a gente, importantíssima nesse encadeamento de ideias. A doutora Heloísa Helena Machado, procuradora regional eleitoral do Paraná, fazendo também frente não só a uma grande servidora, mas uma mulher, trazendo aqui uma reflexão tão importante. É muito comum, desembargador, a gente ter quadros só de homens, né, ainda no nosso país, mas isso a gente vai avançando com muita amorosidade e muita persistência. Também aqui o doutor Cássio, da OAB, também trazendo reflexões importantíssimas a respeito do papel dos partidos, dos políticos nesse processo eleitoral. A jornalista, a professora Kátia Brembati, com elucidações também fundamentais a respeito dos termos jornalísticos, da importância disso, com certeza uma contribuição fundamental para esse vídeo que vai ficar disponível no YouTube para quem quiser reouvir, reassistir, encaminhar para as pessoas. E também a Melissa Medroni, que é chefe da seção de produção jornalística do TRE, representando todo esse corpo de comunicação que está fazendo a diferença, esse ideal do TRE do Paraná em comunicar e trazer credibilidade para a informação. Quero agradecer a todos vocês, para mim particularmente foi um prazer estar com vocês nessa manhã, e passo a bola para o Douglas Silveira, da Agência Lupa, para fazer o nosso encerramento. Petra, obrigado mais uma vez pela participação, por se juntar a nós nesse evento, nesse combate à desinformação.
Pétria aí, que assumiu essa responsabilidade de mediar esses debates tão enriquecedores para a gente. Queria agradecer a Rubiane, que está aqui presente também, que é chefe da comunicação. Acho que sem ela, sem essa equipe maravilhosa, a gente não conseguiria ter esse momento aqui, né, onde todos estivessem reunidos. Então, essa turma da comunicação aqui, representada pela Rubiane, né, que segura, né, carrega esse piano. Eu que já fui servidor público, eu sei como funciona bem isso, né? Então, a responsabilidade que nós temos, como o próprio nome diz, da palavra, né, servidor, servir a população, servir a esse país. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo empenho de vocês. Lembrando que a gente tem aqui uma ficha de uma pesquisa de satisfação. É importante que vocês respondam para a gente antes de se desconectarem, porque é uma forma também da gente passar para a equipe aí da Rubiane, né, a listagem de todos que estiveram presentes durante esse evento. Lembrando que às 14 horas, horário de Brasília, para quem estiver em outros estados, é a nossa oficina de checagem. Então, eu coloquei aqui também o link, né? É uma oficina que tem o objetivo de ser bem prática. A oficina da lupa, que tem geralmente duração de 4, 5, 6, 8 horas, a gente fez um pote de 2 horas para caber dentro desse período. Então, a gente vai conhecer algumas ferramentas de checagem. Então, os servidores e os jornalistas aqui presentes, eu acho que é um evento que é preparado para vocês, mas todos estão convidados a fazerem parte. E eu acho que é isso. Já fizemos os prints, as fotos. Pétria pediu aí para todo mundo que puder abrir suas câmeras. A gente, né, faz um print de todo mundo aqui presente, obviamente, quem quiser e quem puder. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao MCCE, né, um dos organizadores desse evento, aqui na presença do Luciano, Ariel, do ITIE, Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, a Lupa, que também é uma das organizadoras desse evento. E a gente se encontra na oficina da Lupa mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade, e nessa sexta-feira a gente tem aí o evento do TRE Goiás. Muito obrigado pela presença de vocês, tenham um bom dia e que estejamos juntos sempre no combate à desinformação para que esse ano tenhamos eleições mais limpas, mais transparentes nesse país. Muito obrigado e até mais tarde. Espero nos encontrarmos em breve. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Pétria. Um abraço, pessoal. Obrigado, Márcio, do ITE, aqui conosco também. Agora que eu vi sua carinha, Márcio. Bem-vindo. Tchau, Douglas.